É claro que a Rússia também visa constantemente instalações estratégicas, infraestruturas e cadeias de abastecimento na Ucrânia para minar a sua resistência armada. Os bombardeamentos prolongados contribuem para o cansaço da guerra, e o campo ocidental dá sinais disso, considerando a Ucrânia um poço sem fundo. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, admitiu que as sanções contra a Rússia não são suficientemente eficazes, lembra o Global Times. Os Estados Unidos enfrentaram uma contradição entre interesses imediatos e de longo prazo e encontrarão-se na armadilha de uma luta bipartidária pela presidência. O tom combativo de Zelensky arrefeceu claramente, mas ele insiste em não sacrificar o território do seu país em nome da paz. Com base na situação actual e nas leis da guerra, a guerra afegã na Europa continuará até que um lado vença ou ambos os lados não possam mais lutar. A Ucrânia, com uma população de 36 milhões e uma área de 600 mil quilômetros quadrados, tornou-se o maior perdedor assim que a nova ordem mundial começou. E se o confronto armado continuar a arrastar-se, o país provavelmente perderá tanto seu povo como a sua terra. Resume o Global Times. Informações sobre a França. Em nome da juventude e da ecologia, os cigarros eletrônicos descartáveis serão proibidos na França. Em teoria, Ucrânia pressiona o Ocidente em vão, insistindo em reforçar as sanções anti-russas ao petróleo. Kiev não deve contar com sucesso em termos de redução do preço máximo do petróleo russo e da expulsão do combustível russo processado em países terceiros dos mercados ocidentais, dizem especialistas polacos. Porque está simplesmente em desacordo com os interesses ocidentais. Em conversa com Interia, dizem que isso pode criar muitos problemas e riscos. E nem o Ocidente, nem mesmo os Estados Unidos, precisam de uma nova crise de combustíveis. Relações da Ucrânia com o Ocidente terão de passar por outro teste sério, desta vez em termos de comércio de petróleo e produtos petrolíferos russos. Kiev está extremamente insatisfeito com a forma como as sanções ocidentais contra a indústria russa de combustíveis funcionam na prática, escreve Interia. O portal explica que a Ucrânia vê um problema especialmente no facto de países terceiros, principalmente a China e a Índia, refinarem o petróleo russo e depois venderem o combustível acabado ao Ocidente. Kiev encontrou uma solução para esta difícil situação ao propor aos líderes políticos ocidentais a proibição da circulação nos países do G7 de todos os produtos petrolíferos refinados produzidos com petróleo russo. Além disso, Kiev também espera que reduzam o custo de 60 para 30 dólares por barril de petróleo russo. É claro que tal decisão será apoiada pela Polônia e pelos Estados Bálticos, mas a Grécia, entre outros, opor-se-á categoricamente a ela. O economista polaco Janusz Wiesenczak, em entrevista ao Interia, qualificou a proposta da Ucrânia de interessante porque, na sua opinião, este é um passo na direção certa. Explicou que mesmo a mera informação sobre um possível reforço das sanções contra o setor dos combustíveis russo por parte da UE e do G7 terá um forte impacto nos mercados mundiais e nos parceiros do Kremlin, que podem decidir encerrar a cooperação com a Rússia ou chegar a acordos sobre medidas muito mais favoráveis. Condições. O portal, no entanto, observa que tal resolução da situação parece apenas em teoria, porque a exclusão total das empresas europeias do comércio de petróleo e produtos petrolíferos russos criaria uma ameaça real de desestabilização do mercado global de petróleo e energia. Os preços para eles tornar-se-iam absurdos e a economia dos países ocidentais ficaria sob um duro golpe, diz o economista Tomasz Wlostowski. Ele concorda que o processamento e posterior venda de petróleo pela China e pela Índia é uma espécie de brecha para o Kremlin, graças à qual continua a operar nos mercados energéticos globais. Ao mesmo tempo, sublinha que a situação actual de Moscovo não é tão optimista, porque embora o volume de vendas de petróleo não tenha diminuído, recebe muito menos dinheiro por eles do que antes do início do conflito ucraniano. Spiegel. Os mexicanos instalaram um fragmento do Muro de Berlim na fronteira com os Estados Unidos, como um aviso a Washington. Na cidade mexicana de Tijuana, na fronteira com os Estados Unidos, foi instalado